Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao 17º episódio e talvez é o mais especial que eu já tive, porque é uma honra receber uma grande amiga, 20 anos de amizade, mas assim, eu tô até nervoso para apresentar porque é muita coisa. Ela que é filha da amada Dona Márcia, do seu Arthur, mãe da maravilhosa Mafê, uma grande artista, tá? Empresária de sucesso, escritora de best-seller. É tanta coisa que se eu for ficar falando a apresentação aqui, vai ser 4 horas de podcast só na apresentação. Quase 40 anos de experiência empresarial, só empresas pequenas, tipo Oi, TIM, enfim. Eu não vou dar muito spoiler aqui para vocês ouvirem. Seja muito bem-vinda, minha amada Andréa Krug. Como é bom ter você por aqui. Nem fala. Como que felicidade é a minha. É uma honra imensa, de verdade. Você sabe o quanto eu sou seu fã. Desde a época que eu te conheci, na primeira vez, a primeira conversa, o seu brilho, a sua energia, tipo assim, me contagiou de um jeito que eu falei... É uma pessoa que um dia eu quero ser 1/3 do que ela é. Uma referência para quem conhece. E você que não conhece, aproveita agora, porque você não vai ter outra chance de ter um bate-papo tão franco com ela. Minha querida amiga, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Para mim é uma honra, né? Assim, passam 20 anos, mas a gente continua junto. Eu também, poxa, vi você ali de estagiário chegar onde você está. E você vem falar de mim, tem que falar de você, poxa vida. Graças a Deus, eu tive pessoas que me inspiraram muito. E você aí que tá vendo e falou, esse nome não é estranho, eu já vi. É isso mesmo. Ela é irmã do nosso amado Guilherme Krug, episódio 5, para quem não assistiu, volta lá. Então, assim, é uma família... podemos dizer que iluminada, porque quanta pessoa de bem que tem aí, quanta gente forte que, quando decide fazer uma coisa, faz. Então, para a gente começar, quem é Andréa Krug e se é possível responder isso? Vamos lá, né? Eu brinco, né? É Krug, não é Kruger, né? Portanto, eu não sou parente do Fred, mas desde pequena que eu toco o terror, né? Então, eu sou dessas, né? É como você disse, né? Família, para mim, é tudo e é onde a gente se ancora. E eu tenho um pai e uma mãe que sempre me ensinaram a ter foco e disciplina de execução. Muitas vezes as pessoas falam, eu tenho que estar motivado. Beleza, rir quando você está motivado é ótimo, agora sorria quando você não está. Então, o que faz você ir adiante? É foco e disciplina de execução. E eu sou filha de um pai e de uma mãe muito disciplinados. Eu sempre soube o que eu queria. Mentira, sempre soube o que eu queria, não. Às vezes a gente não sabe, mas a gente pensa, reflete e corre atrás, não, né? Eu brinco, eu uso muito a filosofia da Dolly, aquela peixinha do Nemo, né? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. E assim eu vou para frente. Eu fico impressionado quando você fala isso, e assim vou para frente. Até uma curiosidade, ela nem ia falar disso, eu que estou falando por agradecimento mesmo. Faz 15 dias que você tirou um tumor do cérebro. 15 dias. Aqui, firme, forte, liberada pelo médico. Super liberada. E se eu não falasse, provavelmente ninguém que está assistindo saberia disso. Isso é o foco e a determinação. Porque isso podia ter te derrubado. Podia. Não é uma situação simples, não é uma situação confortável. Literalmente, eu passei praticamente 1 ano com isso, desde o diagnóstico até 15 dias atrás, quando ele... literalmente saiu de dentro de mim. Não, eu brinco, eu até coloquei um post no LinkedIn, né? Porque eu também tenho essa, né? Eu sou muito irreverente, eu sou muito bem-humorada, eu sou daquelas que perde o amigo, mas não perco a piada. E eu ando, confesso com você, um pouco cansada do mundo cor-de-rosa das redes sociais, né? Eu até postei uma foto minha no LinkedIn com toda a cicatriz pro lado de fora. E eu escrevi um texto e eu falei justamente sobre isso. Eu nunca tive tanto medo de morrer na minha vida. Eu realmente passei por perrengues que eu não desejo a ninguém, mas isso não fez de mim um ser de luz. Eu continuo imperfeita na minha perfeição, porque somos humanos e está tudo certo. E é isso, e é bola para frente. Isso não me matou, isso não vai me matar e isso não vai me derrubar. Mas, com certeza, vai me tornar alguém melhor, vai me tornar alguém mais forte, vai me tornar alguém mais preparado. Desde o primeiro momento que eu falei assim, o que Deus Pai quer me ensinar? O que eu ainda não aprendi e que isso me traz uma oportunidade? E é assim que eu ajo diante dos percalços que eu tenho na vida.
Impressionante. Você sempre decidiu... Hoje, eu acabei não falando, porque eu tô tão emocionado aqui, fui atropelando. Você é psicóloga. Eu brinco que eu sou psicóloga de deformação. Por quê? Porque quando eu falo que eu sou psicóloga, todo mundo me olha assim... ela vai ler o gente, né? Eu não trago a pessoa amada de volta em 7 dias, tá? Não é isso que é ser psicólogo. Mas sim, eu sou. Com especialização em RH e business. Exatamente desde sempre. isso, desde sempre. E aí você decidiu ir para essa área por quê? Porque desde que eu te conheço, eu sei que você já era das cabeças das grandes empresas, mas como que isso te brilhou os olhos? Porque eu vou falar por mim e até pelos meus alunos. Ou a área difícil, como é ruim você contratar e desenvolver pessoas. Quando você acha que vai, não vai. Quando você acha que não vai, aí o cara dá uma guinada e você fala, não, agora... Você tem certeza que chegou a hora de desligar e o cara dá uma melhoradinha e fala, pô, será que se eu não segurar mais um pouquinho não fica? Aí piora. Não, é muito mais difícil do que desenvolver um processo inteiro de uma empresa. Vamos lá. É muito... Eu acho que marca muito a minha característica. Eu decidi ser RH quando RH não existia, gente. Só existia uma coisa chamada departamento pessoal. Eu tive a oportunidade, meu pai passou um ano na Inglaterra trabalhando numa empresa e nós todos fomos morar lá. E lá eu comecei a conhecer da psicologia mais humanista, aquela coisa de Rogers, Maslow, e comecei a ver que tinha alguma coisa de psicologia dentro das empresas. E eu falava assim, poxa vida, as pessoas passam tanto tempo dentro da empresa que não é possível que esse não seja um lugar de desenvolver pessoas. Voltei para o Brasil, destranquei a faculdade e aí, enquanto eu não fui trabalhar com recursos humanos, eu não sosseguei. Né? É a tal da coisa que eu falo. É isso que eu quero? Como é que eu faço para correr atrás? Como é que eu me preparo antecipadamente para a hora que essa oportunidade chegar, eu estou pronta para ela? E foi exatamente o que eu fiz. Não estou falando de uma época que não... 85, 86, não tinha internet, eu me enfiava dentro de biblioteca. Muitas vezes a literatura que eu precisava ler não tinha em português, só tinha em espanhol. E eu não falo espanhol e... desce a mamona e lê, e vamos lá, e pega um dicionário, bota do lado, tudo era muito mais difícil. Era na raça, Era né? na raça. Não tinha esse negócio Não. de joga no chat GPT o título do Imagina, livro, faça um imagina. breve resumo e dê os pontos principais. Não tinha papo, né? E aí eu consegui um estágio em RH e nunca mais saí. Mas engraçado que você fala isso. Você veio de uma época, mas eu vejo que você evoluiu muito, inclusive com projetos que hoje são mundialmente reconhecidos. Por exemplo, de desenvolvimento de jovens talentos. Isso foi uma criação sua. Sim. Como que você conseguiu essa adaptação tão rápida? A gente diz rápido porque quando está de fora parece que é tudo muito rápido, muito fácil, né? Mas assim, se você for ver, você saiu de uma época que era ler livro em espanhol sem saber, para hoje você ter um programa de tecnologia que você não perde e desenvolve aquele jovem talento que hoje é um grande empresa, é um problema dos escritórios e das empresas, né? Exatamente. Porque uma outra característica que tem na minha pessoa é o inconformismo e a curiosidade. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre estou buscando aonde as coisas estão indo, para onde as coisas vão. Eu não quero ficar atrás, eu quero estar junto, né? É mais difícil hoje? Com certeza. A velocidade de mudança do mundo, pelo amor de Deus. Mas também é tal história. Pedala, amigo, porque se você não rodar pelo menos na mesma velocidade da mudança, tchau. Minha amada mãe, inclusive, um beijo, minha mãe. Te amo. Linda mesmo. Ela fala direto uma coisa, que você fazendo ou não fazendo, o tempo passa do mesmo jeito. Então, é uma opção sua. E assim, a última coisa que eu quero na minha vida é ser Túlio Maravilha. Lembra do Túlio? Ele foi jogar num time de várzea, gente, para ver se fazia o 10º gol. Deus que me livre e guarde, eu não quero isso pra mim, não. Aceita que dói menos e sai na hora que tiver que sair, né? Mas assim, se você também não começar a correr atrás... O problema é que é tanta coisa pra gente fazer, né? Tem tantos procedimentos para colocar, ferramentas, estudos. Como que a gente foca no que é principal, por exemplo? Qual dica que você deixaria? Eu tenho muita gente que eu acompanho que está começando o escritório, mas tem muita gente que também já tem um escritório que fatura milhões, só que está estruturando agora. Chegou ali na base da raça, do ódio, da força, e agora precisa estruturar o negócio. Por onde começar? Porque se a gente falar ferramenta de WhatsApp, aí tem forma de contratação, aí tem organograma, organização interna, fluxograma... Por onde começa? Eu gosto muito de uma frase do Steve Jobs, que ele fala assim... decidir o que não fazer é tão ou mais importante do que decidir o que fazer. Nossa, espera aí que a gente vai repetir isso de novo. Olha para essa câmera isso aqui, porque isso aqui vai ficar bom demais, porque merece. Você que está assistindo, presta atenção se você perdeu e grava isso. Decidir o que não fazer é tão ou mais importante do que decidir o que fazer.
Isso é de Steve Jobs. O cara não chegou aonde chegou à toa, né? Ou seja, prioridades. Vou corrigir você, posso? Deve. Prioridade. Ela é uma Ah. palavra que vem do latim, que significa a priori. Portanto, não existe a prioris. É a priori. Você tem uma prioridade. Para você Entendi. colocar a segunda, essa aqui deixou de ser. Então, não tem jeito. É uma coisa de cada vez. Eu tenho já há algum tempo estudado muita coisa de neurociência. A gente não é multitask, a gente é muito pelo contrário, monotask. Mas eu faço 20 coisas ao mesmo tempo. Legal, você faz uma bem feita e 19 mal feitas. Entendi. Então, você, aquele famoso respira e decide, faz toda diferença. Então, principalmente nesse mundo que atropela a gente. Eu, Andréia, que sou muito questionadora, quando eu comecei a trabalhar, imagina, gente, sou velha, né? Não tinha nem e-mail, nem nada disso, né? Agora a gente tem que lidar com e-mail, a gente lida com WhatsApp, dependendo do lugar, com chat do Teams, do Slack, de tudo ao mesmo tempo aqui agora. Agora, se eu quiser lidar com isso tudo do mesmo jeito que eu lidava quando eu só tinha e-mail, Não vai dar certo. não vai dar certo. O que eu tenho que mudar na minha forma de agir? Não é do outro, isso é meu. Será que não sou eu querendo dar conta de tudo pela minha necessidade de controle? Necessidade de controle significa insegurança. Será que eu não estou inseguro diante disso tudo e eu achar que se eu pegar tudo ao mesmo tempo, eu estou na frente do jogo? Você não vai pegar. E aí você vai ficar fora do jogo. Uau. Isso daí faz sentido do jeito que a gente explica, de uma forma muito mais simples, óbvio, a necessidade de você organizar o seu escritório, sua empresa, através de um fluxograma, um organograma, saber quem faz o quê, delegar as suas atividades, porque o advogado de hoje, ele quer fazer a venda, porque é importante, ninguém vende igual ele. Mas aí ele também quer fazer a petição, porque a petição dele é a melhor do planeta Terra, afinal, ele abriu o escritório dele. Só que ele também quer ir para audiência, porque aquele cliente é importante. Tadinho. Só que ele também precisa dar o reporte ao cliente, porque o cliente só quer falar com ele porque ele é o doutor fulano de tal. E ele que fatura daqui a pouco, né? Ele fatura, ele repassa, e é isso. É isso. Não vai dar certo, né? Nunca. E aí o nome disso é microgestão. E essa talvez seja a dor maior de todo e qualquer líder e empresário hoje em dia. Se eu tiver que perder tempo para explicar para alguém, eu já fiz e é mais rápido. Nossa, essa é uma frase clássica. Clássica, né? A gente cria determinadas crenças e verdadeiramente a gente acredita nelas. E quando a gente acredita nelas, a gente age como se fosse desse jeito. A gente é muito bom tecnicamente fazendo alguma coisa, a gente se sobressai nesse lugar e aí a gente acha que é sempre assim. E aí a gente repete, eu não sou gestor, eu não sou empresário. Eu sou o quê? Um especialista fingindo que eu sou essas coisas. Nossa. Funciona durante um tempo. Você não cresce assim. E o corpo não aguenta também, né? Porque chega uma hora que você está estafado, que você tem que trabalhar 18, 19 horas por dia e não vai dar. E não dá conta. E não vai dar. Não dá conta. O correto era você ter 8 horas para dormir, 8 horas para você, para comer, para malhar, para fazer o que você quiser e 8 horas para trabalhar. O dia tem 24. Isso não mudou. Pois é. Nó. E a tecnologia, quando chega para ajudar a gente nesse ponto. Sendo que logo que ela chega, ela tem um negócio que é uma curva de aprendizagem. Tá. Né? Então, você vai apanhar primeiro. Né? Eu mexo com inteligência artificial desde 2017. Gente, eu no começo não sabia se era de comer. Foi você que criou a inteligência artificial? A inteligência artificial é mais velha que isso, tá? Mas eu recebi um convite de uma amiga para ser embaixadora de Watson, né? Que é a inteligência artificial da IBM. Então, eu comecei a mexer com isso em 2017. Né? Eu hoje desenvolvo produtos usando inteligência artificial. Nossa, como isso evoluiu, né? Agora mesmo eu estou lançando uma assistente, né? Um virtual, justamente para dar conta da NR1. Uhum. Ela conversa pelo WhatsApp e ela tem um diagnóstico pelo WhatsApp para eu entender qual é o grau de risco das pessoas frente a riscos de saúde mental. Então, é simples? Não. Hoje, para mim, é simples. Mas por quê? Porque eu comecei a olhar isso lá atrás. Senão, eu não posso estar aqui falando com relevância. É isso que eu acho. Isso daí eu bato muito na tecla com eles, que até para você fazer uma simples publicação numa rede social, você precisa ter o mínimo de conhecimento daquilo, porque ficar ruim você sair replicando igual um papagaio sem saber do que você está falando,
Você pode até jogar sua credibilidade abaixo. É muito rápido, né? Para destruir isso. É de uma hora para outra. Bacana. Não, tem muita coisa aqui que a gente fala, mas assim, obviamente quem está ouvindo vai entender de uma forma agora técnica o motivo daquilo que a gente está explicando. Que maravilha. Você virou recentemente best-seller. Parabéns, inclusive, tá aqui o livro. Eu vou deixar o link para quem quiser comprar. Nem sei se vai ter mais a primeira edição quando eu subir. A primeira edição está acabando, mas eu já providenciei a segunda já. Eu já disse, eu tenho a primeira autografada e vou buscar a segunda autografada, porque a segunda vai vir com o selinho de best-seller. E eu quero para minha coleção, tenho coleção de todos que passam por aqui, meus amigos e alunos, eu tenho de todo mundo. Vai ganhar de presente, com o maior prazer. Mas o que eu quero saber, assim, uma pergunta assim, chave, mas difícil. Como ser um líder de sucesso? A pergunta de $1 milhão. A pergunta de $1 milhão. Você sabe assim, né? Como você disse, eu fiz uma carreira muito regular dentro do mundo corporativo, né? Aquela assim, a mais careta possível. Eu fui estagiária, eu fui trainee, eu fui júnior, pleno, sênior, coordenador, até chegar a posições de diretora de recursos humanos, né? E mais ou menos lá por 2009, 2010, eu comecei a repensar a minha própria carreira. E aí eu falava, poxa, aquela menina que queria trabalhar com recursos humanos quando nem tinha recursos humanos, porque ela queria desenvolver as pessoas, será que ela ainda está ligada nesse propósito? Ou será que ela está fazendo mais do mesmo e repetindo? E aí foi quando eu comecei a pensar em ser consultora. Eu brinco, né? Eu precisava mudar de lado de balcão. Muita gente decide montar seu escritório, ser consultor, ter uma vida, entre muitas aspas, mais livre, achando justamente que é isso. Não, agora eu vou ter qualidade de vida. Não é sobre volume de trabalho. É sobre o como você quer atuar. Então, a primeira coisa é assim, não vá para um lugar porque eu não estou conseguindo uma posição de liderança, a hora que eu tiver meu escritório, eu sou dono das coisas. Isso é bobagem. Você tem que ir por propósito. O que você vai entregar que ainda não entregam? É isso que você tem que pensar. Qual a habilidade que você tem que é requerida nesse mundo e que faz com que você mande muito bem nesse lugar? Isso é uma reflexão que cada um tem que fazer o tempo todo. Essa foi a que eu fiz, mais ou menos em 2012. Eu pulei para o outro lado do balcão. Tive uma recaída, é verdade, né? Em 2015, eu voltei para o mundo corporativo numa posição de diretora de RH, mas o coração já tinha virado de consultora. E aí, em 2016, eu voltei para a minha consultoria. E nesse propósito, eu sempre disse o seguinte, eu quero ajudar a curar a dor da alma do líder. Ao longo desses anos todos, eu nunca vi um líder mal intencionado. Eu nunca vi alguém sair de casa e dizer assim, não, eu saí de casa hoje porque eu vou lá sacanear o Marcelinho. O que você vai fazer hoje? Sacanear o Marcelo. E amanhã? Sacanear o Marcelo. Gente, a pessoa que acredita que isso é verdadeiro, me desculpe, mas ela tem um ego maior do que o elenco da novela das 9. Fazer com que uma pessoa acorde só para te sacanear, vai para terapia que é melhor. Então, o que acontece nessa relação? Que o gestor está ali, ele está bem intencionado, ele quer fazer dar certo, mas nunca dá. Às vezes porque ele não sabe como. Às vezes ele não sabe como. Às vezes quem está embaixo é mais fácil apontar para cima. Então, tem um enrosco, tem uma encrenca nessa relação que a gente precisa ajudar a desatar esse nó. E aí, essa era a minha proposta lá desde 2016. Esse livro, de alguma forma, ele vem falar sobre isso, né? Ele tem uma proposta um pouco diferente, tá? Vou até pegar ele aqui. Esse livro é maravilhoso. Mostrar. Porque assim, ele não é um livro, ele é um workbook, né? Então, ele é cheio de exercício, estudo de caso, ele tem dicas, ele não é só teórico, ele é teórico e prático, justamente para poder ajudar a liderança a sair disso. Normalmente, a gente vira líder porque a gente é muito bom tecnicamente fazendo alguma coisa. Só que a hora que a gente senta na cadeira é que a gente compreende qual é a encrenca. A encrenca da liderança são pessoas. Ninguém me disse como é que era gerir pessoas e é o único lugar que o que vale para Chico não vale para Francisco. Eu boto fluxograma, eu boto ferramenta, eu uso inteligência artificial, eu resolvo os processos. Eu só não resolvo a questão de pessoas. E aí, aqueles que sentam nesse lugar costumam cometer alguns erros.
Eles têm dificuldade de saber escolher o time. Então, muitas vezes, ele escolhe o time à imagem e semelhança dele. Ele não tem uma equipe diversa, consequentemente, ele não tem todos os elementos, todas as competências, todas as habilidades que ele precisa para entregar, por isso é que ele faz tudo o tempo todo. Ele atua na microgestão, poxa, ele é tão bom fazendo isso que ele não vai entregar para ninguém, porque ninguém faz melhor do que ele. E pior ainda, né? A gente tem, enquanto latino, uma natureza relacional muito grande. Então, a dificuldade que qualquer brasileiro tem de ter um papo reto, de endereçar uma conversa difícil, de estruturar um feedback eficiente e de gerar balanço de consequência. Nada disso deu certo, tem que demitir. Infelizmente, faz parte do negócio, né? Faz parte. Você não está cometendo nenhum crime, tem que demitir alguém, enfim. Não. A gente não demite de primeira. A gente esgota as possibilidades. Mas ela é uma possibilidade. Até no direito trabalhista, para você demitir de primeiro uma justa causa, tem que ser uma coisa muito grave, senão é revertida Exatamente. Assim, com o pé nas costas. Entendi. Tá aprendendo aí, Mendes? Tá anotando? Tá anotando? Porque quando a gente for contratar o próximo, tem que ser diferente de mim e de você, hein? Aqui, ó. E do livro, eu trago, inclusive, algumas técnicas, né? Tem a técnica de entrevista por competência, como é que você faz isso. Quanto mais a gente contratar pelo currículo, mais a gente vai demitir pelo comportamento. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Essa era uma das perguntas que eu tinha até anotado para fazer. Eu tenho uma colinha aqui, tá? Quem vê eu mexendo no celular, não estou no WhatsApp, não. É porque é tanta coisa para perguntar que eu acho que não vai dar nem tempo. Mas, assim, eu sempre ouvi falar uma frase bem icônica. Contrate pelo caráter e desenvolva a habilidade. Essa frase ainda está em uso ou já caiu um pouco? Tem alguma coisa aí que a gente tem que tomar uma atenção ou é isso mesmo? Não. O ponto central, né? O ponto central, sim. Se bem que eu, Andréia, assim, eu não tenho bola de cristal. Então, caráter é uma coisa meio difícil de ser avaliada. Ainda mais em 2 entrevistas, né? 3. Mas a competência, sim. O que essa pessoa tem instalado dentro dela? Em que grau? Porque aí eu sei o quanto eu consigo desenvolver lá dentro versus a entrega que eu tenho que fazer. Tá. Então, por exemplo, a técnica clássica que vale até hoje é justamente a gente fazer a entrevista por competência. Vou dar um exemplo, assim, bem basicão. Inovação é uma coisa importante. Eu estou lá numa Lotec, eu preciso de gente para criar, para questionar processo. Eu quero saber se o indivíduo é criativo ou não. Normalmente as pessoas perguntam assim, você é criativo? Alguém vai dizer assim, não, eu sou obtuso, eu tenho muita dificuldade. Ninguém vai te dar essa resposta. Você vai ser enganado e depois você vai chorar. Poxa, mas ele me disse que era. Eu quero saber se a pessoa é criativa ou não. Eu pergunto para ela, eu gostaria que você me citasse um exemplo de algo que você questionou um processo, que você questionou um modo como as coisas são feitas e que você conseguiu um resultado mais efetivo. Me traz um exemplo. Já apertou sem abraçar, né? Exatamente. Mas a pessoa pode mentir? Claro que pode. Mas vai ser agora, muito mais difícil, né? Muito mais difícil. Você não... Eu digo assim, a única pessoa que eu conheço, né, que tinha 2 em 1 e que sabia fazer isso muito bem era Pelé. Que ele falava no Pelé e no Edson, né? Tirando esse, não dá, não. Não, absurdo isso daí. É um tipo de pergunta que realmente tem que ser feito. Eu brinco que vale muito investir em um RH, em uma assessoria para ajudar na contratação. Porque uma contratação errada custa muito caro. Muito. Demora, pelas minhas contas ali, pelo menos na parte dos escritórios, principalmente os pequenos, é em torno de 6 meses de prejuízo ali. Porque até você contratar, aí uns 3 meses para você treinar o básico, aí você tem que dar uns 3 meses para a pessoa, você vê o que ela tem. Quer dizer, só aí já foi 6 meses de... Você tá certíssimo, né? Existe um conceito de curva de aprendizagem que entre você não saber fazer algo e entregar este algo com o mínimo de autonomia são 6 meses. Nossa. É isso mesmo. Então, tá vendo? Não tô tão errado assim. Nem um pouco. Não tô tão errado. Em questão, você também desenvolve a parte da inteligência artificial, igual você falou. E esses analytics, o que isso ajudaria uma empresa? No que exatamente? Nossa, a gente consegue observar o que do funcionário, do colaborador? A inteligência artificial, na minha cabeça, né, ela é caminho sem volta, né? Ela não é algo, né? Eu brinco que as pessoas acham que tá vindo um robocalipse. Não, não é isso, né? Não é o Arnold vindo lá, né? Não é nada disso. Mas cada um de nós, né, vai ter que trabalhar com um assistente mesmo, como um buddy, como se fosse alguma coisa que te ajuda no dia a dia.
né? Então, quem ainda não está trabalhando dessa forma, vale olhar. O leigo que trabalha dessa forma, ele tem que saber perguntar. Eu digo, não existe inteligência artificial sem uma inteligência natural por trás. Eu faço curadoria de chatbot desde 2017. Eu trabalho, né, com aquilo que a gente chama de aprendizagem conversacional desde essa época. Você tem que compreender as nuances, você tem que compreender quais são as possibilidades para que você possa inserir isso dentro do processo. Então, assim, inteligência artificial... eu sou de humanas, né? Eu sou psicóloga, né? Eu já falei. Abraço capeta. Para de falar que você é de humanas e começa a olhar para essa coisa, porque você precisa olhar. Um outro mundo que é fantástico é o mundo do analytics. Né? O mundo não à toa se fala também essa frase que já virou clichê, né? Dados são o novo petróleo. Uhum. E por que isso? O analytics, ele te gera a possibilidade de ver coisas que você não vê a olho nu. Ele faz cruzamentos e ele vai buscando tendências que isso para qualquer empresa... Gente, eu fico pensando isso no mundo jurídico. Claro que tem ética, claro que tem muitas coisas aí, mas você pode ver até o seguinte... Qual é a tendência de resolução de uma petição que tem essas palavras-chave? Mas isso já tem. Tem empresas que estão desenvolvendo, inclusive agora, uma inteligência artificial para entender quando cai com um determinado juiz qual pedido que ele aceita e qual não. Por exemplo, esse juiz, se você falar que precisa dar justiça gratuita porque o cara é pobre, ele não vai dar. Agora, se você falar que a mãe do cara está doente, ele dá em todas, 100%. É isso. Então... É exatamente isso. Eu me lembro que uma vez eu vi um case fantástico. Era uma empresa no Canadá que ela tinha muito acidente com afastamento. E aí ela começou a cruzar dados para entender por que isso acontecia. Quando ela começou a cruzar dados, e às vezes você cruza assim, coisas que aparentemente não tem nada a ver. Todo gestor que na avaliação de desempenho tinha uma nota baixa na competência comunicação, era onde a coisa acontecia. Ou seja, não era tão coincidência assim, né? Não. O cara não conseguia explicar o que o outro tinha que fazer. E deixa de ser, isso é papo de RH. Para poder fazer treinamento de comunicação. Não, você tem prova ali. Eu já vi cada coisa, Marcelo. Eu já vi coisas assim do tipo. Você pensa numa empresa de varejo de balcão mesmo. Uhum. O que você pensaria, assim, em primeiro lugar, qual seria assim, a competência mais desejada nos colaboradores? Vendas. Vendas, né? Não? O que seria? Matemática básica, soma, divisão e multiplicação. Que é isso? A performance maior vinha das pessoas que sabiam fazer isso. Eram rápidos, eram ágeis, faziam a conta de cabeça e convenciam o cliente mais rápido. Que é isso? E aí fica a gente gastando fortuna para treinar em vendas, para treinar em comunicação, para treinar em criatividade. E não é isso. É mais fácil botar para comer o nome daquilo. Kumon. Fazer exatamente. Um Kumon de matemática. Kumon que é mais efetivo. Gente do céu. É isso. Mas para isso você tem que ter analisado a empresa. Não sai de um chute, né? Você tem que analisar, entender o que está acontecendo no teu escritório, na tua empresa e aplicar aquilo para isso. E aí eu vou... Aí hashtag fica a dica da tia Krug. Mete a mão no vespeiro. Abre mão da tua vaidade. Você pode estar errando e tá tudo bem. Você não é bom em tudo, assim como você não é ruim em tudo. E tá tudo bem. Quem disse que você sabe fazer tudo? Não precisa, se liberta disso. Sai um peso do ombro quando a gente entende que a gente não precisa. E aí isso nos permite olhar, encarar os processos de uma maneira diferente para que a gente possa questioná-los. Senão a gente só repete. Agora, isso que você me falou lembrou de uma dor e eu acho engraçado, assim, acho triste, na verdade, que muitas pessoas tendo assim, eu não vou ensinar a pessoa a fazer tal coisa, porque e se ela sair daqui e virar minha concorrência? Já ouviu isso também? Não. Né? Não vou ensinar. Vou ensinar o advogado a fazer a minha petição. E se ele sair daqui e levar meus modelos? Eu falo, gente... Você quer ver? Na empresa não é muito diferente, não. Eu não vou ensinar tudo pro meu colaborador, não, senão ele toma meu lugar. Sabe por que não é diferente? Porque somos humanos. Né? Repete, né? O comportamento. Né? Repete. Eu brinco que tem um estudo fantástico lá do MIT chamado Divertidamente. Todo mundo tem aquelas 7 emoções dentro da gente. A gente tem inveja, a gente tem raiva. Tudo isso a gente carrega com a gente. Não é porque passou por uma catraca, por uma porta. Não, agora eu sou profissional e deixa do lado de fora. Aceita que dói menos
que você tem inveja do coleguinha, que você tem raiva do coleguinha, que você tem nojo do coleguinha, porque esse é o único jeito que você tem de lidar com o coleguinha numa boa. Então, enquanto a gente cria essas coisas, aí pega aquela natureza relacional do brasileiro, não endereça o papo reto, não tem a conversa difícil, a gente passa a acreditar em coisas que sequer são fatos. Não, eu sei que ele está aqui para roubar meu lugar, eu fiquei sabendo que o João disse que ele está lá já entrando com CNPJ, e às vezes não é nada disso. O mundo hoje ele tem uma lógica muito mais colaborativa. Portanto, não tem segredo, gente. Pergunta pro chat. Você não tem modelo que ninguém saiba. Isso acabou. Essa questão do que você falou dos coleguinhas, ser muito colaborativo, tem muito relacionado com cultura empresarial também, né? Total. Para estabelecer uma cultura empresarial forte, vem do líder forte. A gente tem até uma aula que fala só sobre isso, mas assim, a cultura empresarial é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para estabelecer numa empresa depois de colocar o pessoal para dentro, porque senão cada um segue para um lado. Né? Você conhece uma empresa que seja vencedora, campeã, que não tem uma cultura forte? Não. Não conheço. Você conhece uma empresa cuja cultura tá linda lá, né, nas paredes, na intranet, mas ela não acontece no comportamento? Conheço algumas. Funciona? Não. A gente pode chegar, né, no limite quando a gente teve o problema todo que a gente teve no Brasil, de questão de ética, de lava-jato e tudo. Eu não conheci uma empresa daquelas que foi minimamente citada que não tivesse ética entre seus valores. Portanto, não é o que você fala, portanto, não é o que você coloca na parede. Eu vi uma definição de cultura quando eu fui no Congresso de Inteligência Artificial da IBM em São Francisco, o Think. Era um diretor de RH que ele falava: cultura é aquilo que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Isso é fantástico. Ponto. Não é o que a gente fala que vai fazer. Não tem problema nenhum. Desculpa. É o que a gente, no dia a dia, acaba fazendo. Nossa. E é isso mesmo, né? Fazer aquilo quando o seu chefe não tá, né? Quando ninguém tá olhando. Isso que é a cultura. É impressionante, realmente. Porque senão você tem que ter um líder só para cada colaborador, para ter certeza que aquele colaborador tá trabalhando. Aí não dá, né? Inviabiliza, né? E é possível a gente conseguir a cultura empresarial no home office? Ou é mais difícil? É mais difícil porque entra no jogo o problema do engajamento. Tá. E aí, de novo, a gente vai para a mudança do mundo. O mundo mudou, você tem novos formatos de trabalho, novos modelos, e o gestor está querendo operar do mesmo jeito que ele operava antes. Antes, como é que era? Estou aqui sentada, meu time está sentado aqui. Ô, fulano, vem cá. Eu tinha o comando e o controle. Eu vou para um mundo virtual que não necessariamente eu tenho o comando e o controle e eu fico querendo operar em comando e controle. Eu esqueço de gerar propósito, eu esqueço que eu tenho que conversar mais, explicar mais, e eu continuo só distribuindo tarefa. Fulano, faz isso, ciclano, faz aquilo. Não funciona. Dá para trabalhar em modelo home office, 100% home office, híbrido que seja, e ter o engajamento das pessoas e ter uma cultura forte? Sim, dá. É mais difícil? É mais difícil porque eu tenho que mudar. Nossa, eu vi um corte de um podcast ontem do Jeff Bezos que eu fiquei impressionado. Ele pega a equipe de vendas dele, aí tem a reunião lá. A primeira meia hora da reunião é para o pessoal ler o treinamento. E não é que ele entrega, porque ele falou, o pessoal não vai ler. O mundo é muito corrido, eles não vão ler a hora que eles quiserem. Então, a primeira e é ler em silêncio. Então, fica meia hora, todo mundo ali parado, lendo. E aí, depois, eles discutem o que pode melhorar, o que não entendeu, o que... Mas é bizarro, né? Como assim? A gente tem que se adaptar ao mundo. Porque antigamente você passava uma tarefa dessa, não tinha papo, tinha que ler e pronto. Era quase que obrigação. Manda né? quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. Hoje em dia, não. Né? A Amazon, ela, a despeito de qualquer coisa que a gente possa achar, ela é uma empresa de uma cultura muito forte. Muito forte. Ela tem lá os princípios dela e até quando alguém vai sugerir o lançamento de um produto, a mudança de um processo, tem um check para ver se os princípios da empresa estão contidos nisso que eu quero fazer. A grande encrenca, né? Eu gosto muito de uma teoria do Edgar Schein, que é um psicólogo americano, né? E, dentre outras coisas, para mim, ele ainda é o mais brilhante quando a gente fala em cultura e clima. E ele fala de 3 camadas. A primeira camada é o artefato. O artefato é aquilo que a gente entra e reconhece. Então, por exemplo, eu posso entrar em determinado escritório,
vê o mobiliário, todo mundo de terno, e aí eu entendo, isso aqui é um lugar mais formal. Eu posso entrar num outro escritório, ver as pessoas só de camisa, sem gravata, móveis mais modernos. Eu faço outra leitura da cultura. Depois você tem uma camada mais profunda, que são aquilo que ele chama dos ritos, das políticas e dos processos. Como é que essas coisas que estão aqui conversam com isso que veio antes? E aí que as coisas costumam falhar. É muito comum hoje, né, você ter valores assim, senso de dono, protagonismo. Adoro, né? Por exemplo, protagonismo. Adoro questionar isso nas empresas clientes. Tá bom, você tem protagonismo como valor, mas se a pessoa vai se inscrever numa vaga dentro do recrutamento interno, ela tem que pedir autorização para o chefe dela antes? Que protagonismo é esse? Quando isso, uma coisa não conversa com a outra, é onde você começa a ter inconsistência. E aí vem a terceira e última camada, que é quase como se fosse um inconsciente coletivo. Às vezes as coisas não existem, mas você tem certeza que elas existem. E age como se fosse. É muito comum isso, inclusive, em empresa de dono. Não, aqui a gente não pode fazer isso, que seu fulano às vezes já está aposentado, não está mais lá dentro, mas ele continua existindo lá dentro. Não, é bem normal, né? O fantasma continua habitando ali no... É mítico. No terreno. Aí você falou essa questão da empresa. Isso daí era uma coisa até que eu ia te perguntar, porque agora está na moda esses novos escritórios no estilo Google, né? Uhum. Tudo aberto, cada um senta onde quiser. Tem nem lugar fixo mais. Você não tem nem mais... Isso é bom, isso é ruim ou isso depende? Depende. Depende do que você... Depende a proposta do que você quer, né? Exatamente, né? Não é porque você tem a OLX com piscina de bolinha que todo mundo tem que ter. Uhul! Não é assim, entendeu? Cada ser humano é único. E aí, consequentemente, cada cultura organizacional é única. Tem coisa que cabe num lugar, tem coisa que não cabe no mesmo lugar. Que a pessoa não vai nem querer, né? Dependendo de quem você vai querer contratar, ver uma piscina de bolinha, não tem nem um escorregador para descer do segundo para o primeiro andar, a pessoa vai falar, que é isso, gente? Não é modinha, gente. É cultura. Você tem que entender o que você quer passar por ali, né? Exatamente. O que esse artefato fala da tua cultura? Quando você tem uma piscina com escorrega com uma piscina de bolinha, significa que eu sou irreverente pra caramba. Significa que hierarquia, por exemplo, é uma coisa muito mais maleável. É ou não é? Entendi. Por um escritório já começa a ficar um pouco delicado isso. Exatamente. Nossa, quanta coisa. Não é? Quanta não coisa. É modinha. Eu repito isso. Não vai nessa. Para um líder, 3 livros que você recomenda além do seu. O seu tá top 1, já tira da lista, inclusive, não é propaganda, porque eu comprei para todos os alunos que foram para o Clube Cabral. Eles vão receber no Rio de Janeiro, eles estão sabendo disso agora. Mas comprei para todos. Mas, assim, 3 livros que você fala assim, isso daqui é o base. Seria a Bíblia básica de um líder. Ele tem que ter isso daí na ponta da língua. Olha, o primeiro, assim, para mim, campeão. Execução do Rancharan. Ele vai trabalhar a questão do pipeline de liderança, mas ele fala justamente que uma estratégia que não pode ser executada é uma grande besteira, no final das contas. Tá. Você criar algo... Não é assim... eu fui Ambev, né? E eu literalmente... aliás, não era nem Ambev, era Brahma na época. Eu entrei lá junto com garantia. Eu fiz recrutamento e seleção de primeira turma de trainee. Né? E literalmente trabalhava ali junto com o Marcel, com todo mundo. E o sonho grande era uma coisa de médio e longo prazo. Quando a gente foi selecionar os trainees, a gente sabia que a gente estava selecionando aquela que seria a futura liderança daquela que um dia seria a maior cervejaria do mundo. Não era para ser naquele ano. Estratégia é ver para frente. Quais são os passos que você tem que dar para executar? Isso pode levar 10 anos, pode levar 3 anos. E aí entra a disciplina de execução para você poder fazer isso. Então, a execução do Rancharan é o primeiro. O segundo é da minha queridinha, que é a Brené Brown. Coragem para liderar é Bíblia. É Bíblia, né? É aquela coisa, você tem que entender qual é a tua vulnerabilidade, você tem que aceitar você do jeito que você é, compreender que você não é bom em tudo, como é que você faz a comunicação, como é que você deixa de fazer a comunicação. E também amo o comunicação não violenta do Marshall. Eu não consegui entrar numa empresa que até hoje não tivesse problema de comunicação. Então, eu acho que, principalmente para nós brasileiros, isso é uma coisa que a gente ainda tem muito que trabalhar.
É difícil dar um feedback, né? Eu fiz uma publicação ontem sobre isso, os 5 Cs do feedback, né? Eu vi. Porque é difícil você chegar para uma pessoa e falar que ela está errando. E também tem outro ponto, né? Que a gente está falando muito do erro. Mas tem muito líder que não elogia o acerto e aí a pessoa não sabe o que está acontecendo, né? Não sabe se está indo bem, se está indo mal, se tá, o que está indo. E quando elogia vazio, né? Eu digo que parece aquela coisa. Aí, Flipper, ganhou a sardinha. Aquele e-mail. Aí, Marcelo, mandou bem. Manda aquele e-mail com cópia para todo mundo e acha que fez. Feedback positivo é para reforçar um comportamento. Negativo é para eliminar um comportamento. Portanto, se o que você quer é reforçar, é totalmente diferente de eu dizer assim, Marcelo, você mandou muito bem quando você chegou naquele cliente, fez assim e conseguiu esse resultado. Aí eu estou dizendo, enquanto líder, o que eu espero das outras pessoas. Mas naquela linha do que você trouxe, você já conheceu o líder que não dá feedback positivo porque tem medo de causar inveja e ciúme? Ah, já. Um monte. Preguiça! Um monte. E também já conheci líder que dava feedback genérico. Teve um líder que, pelo amor de Deus, não vou falar onde foi, uma das empresas que eu passei. O feedback dele era tão genérico que ele falava para todo mundo assim, você precisa melhorar no inglês, você precisa melhorar no inglês, você precisa melhorar no inglês. E colava com a grande maioria de nós que tinha aquele inglês assim que sobrevivia. Tipo assim, dava para conversar, mas não era aquele inglês fluente que você fala, nossa, é um britânico. Só que uma dessas pessoas era professor de inglês. Jesus! E ele falou, pergunta pro Guilherme, o Guilherme vai lembrar dessa história. Meu e ele Deus. falou, você precisa melhorar no inglês. Só que o cara era professor de inglês antes de ter sido advogado. Esse é o feedback aguado que eu chamo. Tipo assim, ele tinha que dar, porque o RH estava cobrando, porque você tinha que preencher lá os feedbacks, e ele tinha que assinar e o colaborador tinha que assinar. Então não dava para ele dar um gato, ele tinha que chamar nem que fosse para falar qualquer coisa. Aí falava qualquer besteira. Literalmente mandou todo mundo estudar inglês. Aí a gente conversando, ele mandou vocês ler inglês, mandou. Aí chegou, aí o cara falou, para mim também, eu sou professor de inglês. E aí veio o detalhe pior. A gente não usava inglês. A gente, para falar que não usava, era um relatório por trimestre, que na verdade quem mexia era o Guilherme. Eu dava uma olhadinha muito por cima, mas era só números, ou seja, não precisava do inglês. Nossa. Entendeu? Tipo assim, que era que mandava para holding, né? Enfim. Cara, que absurdo. Tem umas coisas que a gente não percebe que a gente está errando. E aí, falando de erro de líder, vamos supor que é raro, mas acontece, que a gente acertou na contratação. Sem saber o porquê, mas Deus mandou a pessoa certa, porque contratou entre trancos e barrancos, e foi. Como desenvolver esse talento sem perder o talento? Não digo desenvolver na parte de treinamentos, enfim, eu digo mais assim, como não perco esse talento? É salário? É posição? É cargo? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem muita gente que se liga em cargo. O cara não importa em ganhar menos, tá tudo bem, desde que ele seja o diretor executivo da X. Agora, tem gente que você pode chamar de júnior pro resto da vida, mas se o cara estiver ganhando 50, 100 conto dele, tá nem aí. Como que a gente avalia isso? Bom, aí é uma encrenca. Porque, assim, cada um vai querer uma coisa, como você muito bem falou. Mas, ao mesmo tempo, seja o escritório, seja uma organização, você tem que tentar ser justo. Né? O senso de injustiça é o que mais faz com que as pessoas saiam das empresas. Isso é um ponto muito importante se reforçar, porque se perder um talento por injustiça... Se ele não sente que as políticas e processos são justos, mesmo que ele não tenha direito a tal coisa, mas ele tem que compreender um senso comum ali, uma lógica, uma coerência naquilo que é feito. Senão, ele pula fora. Agora, todo mundo, nos tempos de hoje, né, principalmente, você tem aquele conceito que veio para ficar, que é o lifelong learning. Se no meu tempo, né, com os meus 59 anos de idade, a gente fazia uma faculdade, estava bom, a gente podia se aposentar, lamento ser eu a pessoa que veio dar a má notícia. As pessoas mais jovens, como a minha Mafê, vão ter 6 carreiras. Não são 6 empregos, são 6 carreiras diferentes. Então, hoje eu sou advogada, amanhã eu sou chefe da cozinha, depois eu sou psicólogo e está tudo bem. Se você não fica continuamente aprendendo, você fica para trás. O que faz com que a gente aprenda, não que treinamento não seja bom, poxa, eu vivo disso, mas eu não sei se você já ouviu falar do princípio da andragogia, que é a pedagogia do adulto. É o famoso 70-20-10. 10% do que você aprende através de processos formais. Escutar um podcast como esse,
ler um livro como esse, participar de um treinamento. O que acontece se você não coloca isso em prática? Isso morre em uma semana. Morre em uma semana. O que as pesquisas dizem é que 90%, 95% vai embora em um ano. Então, a gente só é capaz de guardar quando a gente pega o conhecimento e transforma isso numa habilidade, que é o 70%. Então, se alguém está escutando alguma coisa aqui, não, poxa, aquele negócio então de competência, peraí, deixa eu estudar isso e deixa eu colocar em prática. Você vai errar? Vai. Uma hora você vai acertar. A habilidade é o saber fazer. Conhecimento é o saber. Se eu não transformo o conhecimento em habilidade, não acontece. E os 20%? Os 20% são aquelas pessoas com quem a gente tem que se cercar na vida. Aquelas que são exemplo, aquelas que são referência, para a gente se espelhar nelas e para a gente poder perguntá-las. Por isso o network é tão importante. Então, se eu tenho uma determinada dúvida, poxa, Marcelo é uma pessoa que eu acredito que pode me ajudar. Eu estabeleci a minha network com ele, eu vou lá e peço ajuda. Esse é o mecanismo 70, 20, 10. Impressionante. Não, isso faz total sentido, total. E aí, já emendando nessa linha de raciocínio, quando a gente sabe que a gente estagnou num lugar? Porque acontece de eu ver gente 10 anos no mesmo canto. Ontem eu estava conversando com um amigo muito querido e ele falou que ele trocou de um emprego que ele gostava muito. Ele é bem dessa área de exatas, então ele observa muito esses detalhezinhos, né? Porque ele conversava com as pessoas... E aí ele via assim, que o cara era pleno. Aí perguntava, quanto tempo de empresa? O cara, 12 anos. Aí ele ia conversar com o outro, você é o quê? Pleno. Quanto tempo de empresa? 8 anos. Tipo assim, aí ele começou a ficar intrigado. Aí ele foi ver coordenador e diretor, era tudo de fora. Não tinha nenhum que cresceu na casa. E aí foi dali que ele se moveu. Mas nem todo mundo tem essa percepção, essa agilidade. Até para ver como líder, para você não perder o seu colaborador porque ele ficou muito tempo congelado. E você, se você tiver numa empresa, enfim. Como que você percebe isso? Eu tenho a tática dos 3 anos. A velocidade da mudança do mundo é absurda. E ela hoje, eu cismei na minha cabeça, não tem estudo nenhum, de ciclos de 3 anos. Eu olho 3 anos para trás, eu não peço comida como eu pedia. A locomoção da gente, a mobilidade urbana da gente não era do mesmo jeito. Né? Você tem hoje muita gente usando Uber ou equivalente. Né? Então, assim, se isso mudou fortemente, o que eu ainda faço que é do mesmo jeito que eu sempre fazia? E aí tem uma casca de banana que a gente tem que tomar cuidado. Tem muita gente que acha que transformação digital é botar uma camada digital num processo analógico. A forma como eu faço, ela é diferente ou ela é a mesma? Como é que eu posso questionar esse processo para fazer ele de uma forma mais rápida, mais eficiente e mais barata? Ninguém vai te dar isso. É você que tem que questionar. Qual foi a última habilidade que você desenvolveu nos últimos 3 anos? O que você não sabia fazer e que agora você sabe fazer de uma forma autônoma? Não é o conhecimento, não é o livro que você leu, o MBA que você fez. O que você sabe fazer? Cada vez mais, carreira tem a ver com o protagonismo de cada um. Não dá para achar que Deus Pai vai cair com o emprego dos seus sonhos. É exatamente como isso que você falou. O rapaz olha para um lado, olha para o outro e diz, tem alguma coisa errada que está certa. Esse daí eu achei genial. Quando ele me contou ontem, eu fiquei olhando assim, foi uma conversa de bar. Eu falei, não, cara esperto. Eu ontem recebi também um WhatsApp de um rapaz, eu já o conheço há muito tempo. Exatamente, André, eu estou bem, eu ganho bem, mas eu estou sentindo que aqui eu parei de me desenvolver. Eu recebi essa proposta, O que você acha de prós e contras? É isso. E nem sempre é o salário, né? Não. Não é que a pessoa... Porque tem aquela mentalidade, R$500 a mais, o cara troca. Não, às vezes não é o dinheiro, né? Não. Eu, Andréia, já saí de um emprego para o outro para ganhar menos, porque eu entendia que o futuro naquele lugar ia ser muito melhor. Não me arrependo 1 segundo do que fiz. Nossa. É um tapa na cara, né? De quem tá parado sem fazer nada, parado só reclamando. E assim, tá Marcelo, ruim, não se mexe. Se você acha que tá boa a vida assim, ok, só não reclama, né? É o que eu digo, né? Eu tenho muita dificuldade de ouvir assim, eu não tenho opção. Eu não nasci filha de pai rico, eu brinco. Quase casei uma vez e casei 2, tudo com marido duro, né? Gente,
Eu sou do cúmulo de ser repetente de curso de noiva, né? Então, assim, né? Porque eu quase casei, então eu fiz o curso de novo. Depois eu casei, eu fiz de novo, né? Então, assim, as minhas contas quem paga sou eu. Eu botei uma conta na minha cabeça muitos anos atrás que eu tenho que ter no banco 6 meses do meu salário com liquidez. Porque eu sempre acho que em 6 meses eu me transformo. Então, eu já passei por situações que eu já ouvi de um chefe meu, coisas do tipo, ou você muda ou eu mudo você. E eu disse, ótimo, quando? Você quer que eu cumpra aviso prévio? Não, peraí, eu tô só brincando. Você tá, eu não. Ah, é porque eu sou marrenta? Não, é porque eu me estruturei para esse lugar. Para não cair na armadilha da vitimização e dizer, eu tenho que ficar nesse lugar porque eu não tenho escolha. Virar refém, né? Nunca virei desaforada do jeito que eu sou, gente. Não ia dar certo. Né? Carioca da gema, né? Não é? Não tem como. Meu irmão. Mas isso são pequenas lições que a gente vai aprendendo, porque quando você, infelizmente, perde o poder de escolha, e o poder de escolha vem de você estar numa posição confortável, de você ter se estruturado para isso, você acaba se submetendo a coisas que, infelizmente... Mas foi tua escolha. Foi. A não escolha é uma escolha. Pois é. Viu como você me influencia sem nem saber? Do último lugar que eu saí foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Lá eu era referência, estava muito bem, gostavam muito de mim, mas a partir do momento que passou uma certa linha, foi no mesmo dia. Eu falei, estou saindo, obrigado. É isso. Assim, eu já passei por situações de... Hoje, graças a Deus, isso não existe mais, mas eu tive diretor já de me botar o dedo na cara assim. Eu sou o diretor. E eu peguei a minha mãozinha, botei no dedo dele, abaixei e disse, você é só um diretor. E virei de costas e saí andando. E se eu fosse demitida ali, eu não estava nem aí. E não é nem sou, né? É está. Uhum. Porque o cara não ele está como diretor. Isso daí amanhã ele pode ser o desempregado. E aí ele vai falar, eu sou o desempregado? Não vai. Agora sim, né? Quando eu tinha 28, 30 anos de idade, no Rio de Janeiro, saía, comprava biquíni, eu juntava dinheiro. Quando eu era mandada embora, pegava, torrava numa viagem? Não. Eu guardava para poder ter esses 6 meses. Foi a minha escolha. São decisões, né? É igual quem abrir um escritório e não quer investir num curso, não quer investir no próprio escritório. Ontem eu estava fazendo um curso muito legal do querido Lucas, inclusive um abraço para o Lucas Braga, excelente curso. E lá ele explicou bem isso, ele falou de uma questão de reinvestir no escritório. E eu vi que muita gente não faz isso. Como que você quer que sua empresa potencialize se você não investe nela, seja em ativos fixos, igual os artigos que você falou, que a gente já entra e já vê os artefatos, né? Ou até mesmo em conhecimento, em treinamento, para o líder, para os liderados, para tudo, tecnologia, né? Marcelo, eu sou eu SA. Tenho gasto uma grana todo ano para ir no maior congresso de treinamento e desenvolvimento que tem no mundo. São 9 mil pessoas nos Estados Unidos. Esse ano eu não sei se eu vou, porque agora com esse negócio eu estou meio com medo. É muita grana. Sou eu sozinha. E eu faço isso porque é o jeito que eu tenho de me manter atualizada. Senão eu fico obsoleta. E passa muito rápido, né? O negócio muda, gira muito rápido. É impressionante. Você vê o próprio iPhone, né? Nossa. Como ele muda, as pessoas não percebem, falam, é tudo igual, mas pequenos detalhes você vê até do carregador, que ficou universal para parar de perder Exatamente. Para poder concorrer com os outros. Cara, você fica abismado quanto a isso, como gira. E não é mais um mundo de uma lógica linear. Eu acho que essa talvez seja a principal lição que as pessoas têm que ter. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que ele assim é meio disruptivo, mas vamos lá. Qual hoje talvez seja o maior concorrente da Vale? Vale, a empresa brasileira. Ixi, não sei nem te dizer quem seria. Uber. Da Vale? A Uber? A Uber. Eu não chutaria nunca. Ninguém chuta, porque não é linear. Qual é a indústria que mais consome o minério de ferro trabalhado? Construção? A automobilística. Construção é a segunda. Gente, eu ia ficar de recuperação. Entendeu? E aí eu te falo, o que está acontecendo com a indústria automobilística? Você conhece jovens de 20 e poucos anos que tenham carta? Tem muitos que não estão tirando mais, né? Eu me lembro quando minha filha foi fazer 18 anos, aí eu todo humilde, filhinha, mamãe vai ver para poder, assim, quem sabe, né, comprar para você um carrinho usado. Você tá louca?
Não, filho, usado, mas eu compro direitinho. Você quer que eu fique num shopping procurando vaga? Eu vou de Uber, mãe. Mudou, né? Mudou. Aqui em São Paulo tem uma característica ainda do paulista ou a paulista ser muito apegado a carro. Mas isso não é mais a realidade do mundo afora. Mas tá mudando. Esse curso, por exemplo, de ontem, a recomendação foi não venham de carro. Você imagina isso daqui, por exemplo, há 10 anos atrás? Não. Alguém fazer um curso e falar não venha de carro que é ruim para parar. Muito pelo contrário. Eliminaria aquele local de ser um local do curso, né? Isso. Porque a primeira coisa que o cara ia perguntar é, tem estacionamento? Onde que eu paro? Se você não começa a questionar as coisas na sua cabeça, numa lógica não linear, a mudança vem e te atropela. Nossa, que paulada. Então, você tem que estar atento, você tem que estar aprendendo, você tem que estar estudando. Senão, é um lifelong learning. Senão, você está fora do jogo. E eu lamento. A gente brinca que o advogado que hoje não está na internet é um advogado morto, né? Porque Mortíssimo. não tem como competir. O mundo virtual é muito maior do que o mundo real. Se você pegar, por exemplo, até o Nelson Williams, que hoje é o bam, é o advogado que até quem não é da área conhece o cara, por tudo que ele faz, enfim. E aí você pode gostar ou não dele, é um direito seu, mas os resultados dele são inquestionáveis. Ponto. E o cara produz conteúdo todo santo dia. Até a promoção do Burger King, ele estava envolvido no meio para ganhar lanche grátis para advogado. Maravilhosa, por sinal. E um monte de gente fazendo o quê? Eu não vou pegar lá o lanche, eu não vou... Que humilhação, eu ouvi isso, tá? O cara multimilionário lá... Pegando o lanche. Eu até falei para os meus alunos, gente, realmente, a fila do Drive tava um negócio... Aqui em São Paulo, foi assustador. No último minuto, por exemplo, cara, saía assim, que trancava a rua. Entra, compra o lanche, faz o seu vídeo, faz sua propaganda, faz alguma coisa. Você não precisa ser 100% ali o negócio, mas usa o hype do negócio. Se até o cara tá usando... Bobo, é você que não usa. Você que tem um mega escritório com um estagiário, 2 gatos pingados e um porteiro mal criado, não quer fazer o negócio? Gente, eu sou eu, SA. Pois é. Eu publico das minhas redes todo santo dia. Tem que ser, né? Tem que ser. Senão o público te esquece. Exatamente. É mais uma modificação Exatamente. que aprendeu. E aí, daquilo que você falou do protagonismo, é você estabelecer esse intraempreendedorismo também, que a gente bate muito na tecla, né? Quando o seu colaborador começa a entender que se ele trouxer para dentro do escritório é lucro para ele, porque ele vai ter uma porcentagem ali, uma remuneração disso. E o escritório vai crescer mais, o negócio fica legal. É o ganha-ganha. É o famoso ganha-ganha, o escritório. Cresce e você cresce junto com ele. É o segredo do negócio, né? Eu queria tratar sobre um assunto específico que você falou aqui, que eu até anotei, que me chamou muita atenção, e esse é o assunto que eu não sabia. O da Vila Olímpica, Vila dos Atletas, do Rio. Que projeto foi esse, gente? Foi uma maluquice da minha cabeça, né? Eu tenho uma coisa, né, muito assim de brasilidade, né? Qualquer coisa que me chama para ajudar a provar que a gente não é tão vira-lata quanto a gente insiste em parecer, eu vou. Quando começou o negócio da Copa, eu já queria estar trabalhando em alguma coisa assim. Quando foi, né, que chegou esse convite para mim, parecia que tudo casava. Na realidade, eu fui ser diretora de recursos humanos da Sapori. A Sapori é um catering de alimentação aqui em Campinas. E eu já alimentava a ideia de me mudar para São Paulo. Então, até o final das Olimpíadas, eu iria ficar me dividindo entre a Vila Olímpica e aqui Campinas, e depois, terminada a Olimpíada, eu me mudaria de vez para cá. Então, tudo casava. Daria tempo da minha filha terminar o ano letivo, uma série de coisas, não só da minha carreira, mas da minha vida, encaixavam. E aí, eu não pensei 2 vezes. E aí, como que foi? Foi um projeto para construir a praça de alimentação da Vila Olímpica? Gente, eu só digo uma coisa, a morte é mais suave. Jesus. Não, porque eu fico pensando na correria que porque é tudo muito rápido, né? Ainda mais para as Olimpíadas. Tudo muito rápido, tudo muito novo. Ninguém sabendo direito o que está fazendo. Direito que está fazendo, porque assim, né? Por mais que tivesse gente que tivesse trabalhado na Copa, por mais que a gente tivesse, né, reforço de pessoas que faziam Olimpíadas, a gente é muito diferente, né, Marcelo? Então, coisa do tipo, todo o dimensionamento de mão de obra foi feita considerando horista. Aquilo funciona assim. Quebrou. Né? E eu me lembro que, assim, entre Natal e Ano Novo a gente emendou, eu tive o orçamento de mão de obra cortado 1/3. Eu fiquei com 1/3 daquilo que tinham me dado. Eu falei, beleza, então vamos olhar aqui como é que a gente diminui pessoas, né? Não diminui, tem que ter essa quantidade de pessoas. Aí é isso que eu digo, dá teu jeito.
Como é que eu posso postergar a contratação? Que tipo de acordo com o sindicato eu posso fazer, sei lá, de algum tipo de banco de horas ou qualquer coisa semelhante a isso? Ah, mas ninguém nunca fez. Eu não estou perguntando se alguém fez, eu estou perguntando o que eu vou tentar fazer. Posso conseguir, posso não conseguir. Anvisa, como é que eu faço para dar este mesmo conteúdo e não em 21 dias? Se eu te mostrar que em 15 dias eu dou o mesmo conteúdo, você deixa? Eu precisava postergar a contratação por causa de custo. Algumas coisas eu consegui, outras coisas eu não consegui. E saiu. O que importa é que saiu. Saiu bem, a gente foi muito elogiado. Aí trabalhei com muitas coisas assim, né? Conceitos que eu sempre tive. Se eu tenho Olimpíada e eu tenho Paralimpíada, eu sou diverso. Eu sou diversa, né? E problemas do tipo, queriam colocar um crachá com um nome e não com o nome social de uma mulher trans. Entendi. Porque ela ainda não estava com documento. E aí tinha que eu ir lá e convencer lá o Masterchef da segurança da Vila Olímpica, que ela ia entrar com o nomezinho dela de Mel. Mesmo ela não tendo documento. Não importa. Não né? importa. Você vai chamar ela o quê? De João? Não dá, cara. Então, assim, foi... mas, por exemplo, desafios, isso né? foi uma coisa muito elogiada, que a primeira vez que o Comitê Olímpico Internacional viu um restaurante mais diverso. Tinha trans, tinha todo tipo de... do capacitismo que você tem, qualquer nanismo, cadeira de roda, qualquer coisa que você pensar, amputado, qualquer coisa que você pensar, tinha. Gente, como é que eu tô falando de uma coisa? Tem Olimpíada e Paralimpíada e só tenho gente assim? Não funciona pra mim. Né? Não rola. Não dá. E ficou muito legal. Mas você fala isso, também vou preservar o nome da empresa, porque embora tenha muito advogado, eu não quero ter que contratar ninguém para me defender. Mas foi aquela época que começou, aqui em São Paulo, o Ministério Público do Trabalho bater muito forte com relação à contratação de pessoas com deficiência, que precisava ter pessoas para cumprir cota, enfim, que eles exigiam, né? E aí teve uma grande empresa, que na época minha namorada trabalhava, que teve a ideia de falar o quê? Vamos contratar anões. Porque são pessoas que não vão ter dificuldade para trabalhar na cabeça deles, né? Do RH. Não é assim, gente. Vamos contratar anões, porque contratar uma pessoa com uma deficiência visual vai ter que adaptar alguma coisa, com amputação vai ter que adaptar outra, o anão não vai ter que adaptar nada. Começou a ter problema do primeiro ao último minuto. E aí não podiam demitir, porque tinham assinado um TAC. O prejuízo que a empresa teve por conta de reformas não é por conta da contratação errada, porque não é contratação errada, foi o jeito que foi feito. Por quê? Eles serviam o almoço. Eles não conseguiam pegar, porque era aquele balcão alto. Então, alguém tinha que servir para eles. Já começou a impactar aí. E aí, eles não ficavam à vontade, porque eles não conseguiam escolher a própria comida. Eu falava, põe mais. Não, isso aqui eu não quero, põe menos. Pessoal trupicando neles, derrubando comida neles. E o banheiro eles não conseguiam usar. Olha quanta coisa que, se você não parar para olhar, você causa de problema, porque você teve uma ideia genial sem pensar no resto. Essa foi uma assim, né? Eu contratei. Primeira coisa, pelo menos lá no Rio, é muito difícil, porque eles ganham muito mais fazendo ponta em filme. Tinha pessoa com nanismo tequileiro que se apresentava em festa e ganhava muito mais do que eu tinha para oferecer para ele. Então, é uma bobagem achar que essas pessoas não têm emprego e que... É bobagem, tá? Elas se colocam no mercado do jeito dela. E depois eu sofri algum tipo de... Não tem outra palavra, de preconceito mesmo dos meus pares, da diretoria mesmo. Teve um que falou assim para mim, você está contratando, e aí fala desse jeito mesmo, você está contratando anão para quê? O que eles vão poder fazer? Aí eu também, como eu não presto, né, eu vou logo para o caminho do deboche. Aí eu falei, não sabia, não? Já tem 5, faltam 2. Meu sonho é ser Branca de Neve. Virei de costas e deixei, entendeu? Porque eu não vou. E talvez uma das cenas que mais me marcou lá no restaurante Olímpico foi no dia que o restaurante abriu. O primeiro grupo que entrou no restaurante, né, era de noite, foi a seleção de basquete da Nova Zelândia. E eram 2 rapazes, né, com nanismo que estavam na porta para receber as pessoas. Para quê? Eles acharam aquilo máximo e botavam no colo e tiravam foto. Então, assim, dali já veio toda a leveza, que era o que a gente queria ter. Aí veio esse mesmo, né, e falou assim, eles não conseguem resolver nada, você só consegue deixá-los na porta. Eu falei, como não?
Esse restaurante tem quase 1 quilômetro, eles correm por debaixo da mesa, eles são os primeiros a chegar do outro Exato. lado. Eles Mas assim, ouviam. eu mesma, como RH, eu tinha que ter jogo de cintura, porque eu sofri o preconceito dos meus pares, dos outros diretores. Que por falta de conhecimento, por falta de pensar fora da caixa, por Por falta de ver como a coisa poderia funcionar. É isso. Cara, que absurdo, que coisa bizarra. Bom, a gente está encaminhando para o final. Foi muito valioso, pelo menos para mim. Eu aprendi muito. Nunca mais vou falar prioridades, é prioridade, tá vendo? Você também, tá? Uma ideia, eu falo que é uma ideia que o pessoal precisa tirar. Se tirar uma ideia já do podcast, já das aulas, já serve para muita coisa. Então, assim, queria te agradecer imensamente, mas antes da gente terminar, eu tenho um bate-bola rapidinho, que é o de frente com o Cabral, que são 10 perguntinhas. Vamos lá. Você me responde o que vier na sua cabeça, ou a primeira coisa pode ser uma palavra, uma frase, uma cor, o que você quiser, tá bom? Se você não fosse de RH, seria o quê? Nossa, é tão difícil para mim me pensar. Eu acho que eu trabalharia com sistemas, eu seria uma desenvolvedora, um full stack, porque a minha cabeça não tem miolo, não, tem engrenagem. Vou jogar na fogueira agora, em São Paulo ou Rio de Janeiro? Dá para morar no meio? Dá para trazer a praia do Rio de Janeiro para São Paulo? Seria maravilhosa, né? É. Não dá para comparar com beleza do Rio de Janeiro. Não dá. Que coisa. E o estilo de vida? O carioca anda, o paulista anda dentro de carro. O meu estilo de vida é o estilo carioca. Mas eu gosto muito de São Paulo, eu não tenho esses problemas, não. É bom demais, né? Se você pudesse almoçar com alguém, quem seria? Olha, eu já tive o privilégio de almoçar com pessoas assim. Eu já almocei com Rancharan, eu já almocei com Yunus, que é prêmio Nobel. Eu acho que eu queria ter tempo para fazer um almoço sem retorno com minha filha, meu pai, minha mãe. Sabe? Eu acho que eu preferia. Não seria uma grande celebridade, mas eu ficaria com o meu timinho. Ótimo. Uma comida preferida? Isso é fácil. Risoto, macarrão. Não tenho esse shape à toa, amigo. Massa. Massa Itália. Amo coisa da Itália. Um lugar que você viajou e voltaria com toda certeza. Nova Zelândia. Amei. Sério? Seríssimo. Nossa. Um lugar que você pretende ainda viajar, ver e curtir muito. Agora eu tô com o Havaí na minha cabeça. Boa, boa. Se você pudesse indicar a primeira habilidade para alguém que está abrindo o seu escritório, o que seria para a pessoa se especializar? Se você vai ser dono do seu nariz e ter que cuidar do negócio, você tem que se preparar para isso. Então, uma habilidade de empreendedorismo é fundamental. E nos mundos de hoje, né? Nos mundos é ótimo. No mundo de hoje, posso dar uma segunda? Claro. O letramento digital, senão você está fora do jogo. Tá. Não tem papo, né? Foi o que Não. a gente falou aqui durante o bate-papo. Não. Show. Se você pudesse escolher uma pessoa para trabalhar com você, ser seu par, quem seria? Do mundo inteiro, assim. Olha, se tem uma coisa que eu tenho orgulho na minha vida, é das pessoas que trabalharam comigo. Eu trabalhei com pessoas brilhantes, eu tenho a felicidade de tê-las comigo até hoje na minha carreira. Poxa, no lançamento do livro tinha lá o pessoal que foram meus estagiários. Então, assim, eu realmente trabalhei com todo mundo que eu queria trabalhar. Modéstia à parte, se tem uma coisa que eu sei é montar a equipe, é trazer alguém, e mesmo hoje como consultora, fulano vai fazer esse projeto comigo. Então, essa honra e felicidade eu tenho. Um sonho. Um sonho esse Brasil que a gente tem, né, com essa diferença toda da pirâmide, né, o topo da pirâmide, a base da pirâmide. Eu gosto muito quando me colocam para fazer projetos em outros lugares. Ano passado, retrasado, eu fiz um projeto literalmente no meio da selva amazônica, né? 5 horas de distância de Manaus. Nossa. Né? E eu amo quando a vida me traz. Esse Itapiranga é o nome do lugar. Porque ali, para mim, é um choque de realidade. Para você ter ideia, eu estava num negócio que era loja de material de construção e café da manhã e tudo junto, porque não tem nada lá. E passaram 2 crianças e ficaram me olhando assim, né? Aí eu estava com o Fábio, né? Ele estava assim como você. Eu falei, Fábio, não tinha muita luz, eu fiz a maquiagem errado? Não, tá tudo certo. Daqui a pouco saem as crianças... Ui, perdão. Daqui a pouco saem as crianças e voltam com mais uma. E começa... Aí eu falei, Fábio, tô com alguma coisa, eu tô borrada, não é possível. Essas crianças estão falando de mim. Andréia, você não entendeu que você é a coisa mais loura que eles viram? Eles são índios.
Quando a gente tem esse choque de realidade do que é o nosso país, que a gente sai dessa bolha de Rio, São Paulo, eu recomendo para qualquer um. Então, meu sonho é poder continuar indo para esses lugares e fazer a diferença para algumas pessoas. Que legal. Em uma palavra, Andréa Krug é... Doida. É assim que me chamam. Minha fama chega na minha frente. Eu já assumi, já aceitei que dói menos. Maravilhosa. Pra gente encerrar, essa câmera é sua. Fale o que você quiser. Eu vou deixar anotado aqui. Vai aparecer também os seus contatos, LinkedIn, Instagram. Pode passar o recado que você quiser. É todo seu. Pode virar o microfone, falar à vontade. Olha só. O Marcelo falou muito, né, da dificuldade que, principalmente o público aí, né, tem de contratar. Então, eu vou pedir um favor. Pelo amor de Deus, nunca mais numa entrevista faça aquela pergunta: qual é a sua qualidade, qual é o seu defeito? Você vai ouvir que é perfeccionismo, amigo. Então, para com isso. Você quer saber onde a pessoa manda bem? Você quer saber onde a pessoa manda mal? Pergunta qual foi o desafio profissional que ela já venceu, que ela mais se orgulhou, o que ela entregou. Você quer saber onde ela não manda bem? Qual foi o feedback mais duro que você já recebeu? Não duro na forma, mas aquilo que doeu no teu coração e provocou mudança em você. Aí você vai conseguir entender um pouco mais do caráter do outro e fazer a diferença para você. Dica de ouro, hein, galera? E com isso eu encerro por aqui. Tem o contato dela, contato do João, do podcast. Podem chamar, fiquem à vontade. E até o próximo. Obrigado para quem acompanhou até aqui. Foi um prazer, viu, Prazer, André? foi todinho Maravilhosa. meu. Parabéns. Muito bom. Valeu, gente.